Geralmente há duas maneiras de um piloto de avião se orientar em sua atividade: o voo visual e o voo por instrumentos. O voo visual ocorre quando ele se orienta pelas referências visuais externas: montes, colinas, estradas, plantações, cidades e assim por diante. Já o voo por instrumentos ocorre quando ele, em vez de depender das referências visuais externas, ele depende dos computadores de bordo. Muitas vezes, em meio às nuvens, o avião está rodeado de nuvens, ou mesmo em voos noturnos, sem enxergar nada à sua frente, ele continua seguramente conduzindo o avião por confiar nos instrumentos que há dentro do avião. Algumas vezes na vida, nós temos que navegar por instrumentos. Não enxergamos nada, não compreendemos nada, estamos um tanto perdidos, mas podemos continuar prosseguindo, confiando no Senhor. Mesmo na mais completa escuridão, mesmo estando bem perplexos a respeito do que está acontecendo, nós podemos depender de Deus. Sobre isso, certo estudioso das Escrituras disse: quando estiver na escuridão, nunca duvide do que Deus lhe disse quando você estava na luz. O texto de Isaías 50, versos 10 e 11, nos apresenta duas atitudes tomadas por pessoas quando essas se encontram em dúvidas, desorientadas ou em períodos obscuros da vida: confiar no servo do Senhor ou seguir confiando em si mesma, confiando em sua autossuficiência. Mas o texto também vai deixar claro que Deus enviou o seu servo, isto é, o seu Filho Jesus Cristo, para que confiemos nele, mesmo em épocas de confusão, mesmo em épocas de desorientação, mesmo em épocas de escuridade. Vamos ler Isaías capítulo 50, versos 10 e 11. Diz assim: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se cingem com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos Tua graça nesse momento para compreensão, obediência e amor à Tua palavra. Nós necessitamos disso e dependemos do Senhor para isso. Por isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou o seu servo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, para que confiemos nele mesmo em épocas de escuridão. O livro que estamos estudando, o livro de Isaías, contém as profecias do profeta Isaías, profecias que ele proferiu para o povo de Judá, na cidade de Jerusalém, por mais de 50 anos. E depois de encerrado o seu ministério profético, ele então compilou, organizou, editou e nos deixou estas profecias neste livro. O livro pode ser abordado em duas grandes partes. A primeira parte, que em nossas versões vai do capítulo 1 ao capítulo 39, foram profecias que Isaías proferiu para a sua própria geração, para que eles deixassem de lado a autoconfiança, a autossegurança, a autossuficiência e confiassem exclusivamente em Deus.
A segunda parte, que em nossas versões aparece nos capítulos 40 a 66, foram profecias que Isaías dirigiu a gerações futuras, gerações que estariam no exílio, mas a mensagem é a mesma. Isaías lhes diz: apesar das aparências, apesar de vocês estarem no exílio, apesar de vocês estarem distante da terra de vocês, lembrem-se, Deus continua no controle da história. Deus ainda é soberano. Portanto, confiem nele. Deixem de confiar em vocês mesmos, deixem de confiar nos poderes deste mundo e confiem exclusivamente nele. Ele vai restaurar vocês. Haveria uma restauração, como houve, imediata, logo ali no final dos anos 500 a.C., quando, usando o imperador persa Ciro, Deus fez com que ele pudesse decretar o retorno daqueles judeus para a sua terra e a reedificação do templo. Mas Isaías também fala de uma outra restauração, uma restauração escatológica, uma restauração no final da história, quando Deus levará todo esse povo de volta para a sua terra e os levará a reconhecer o seu servo, o Messias, como aqueles que eles esperam para ser seu Salvador. E falando deste servo do Messias, nessa parte do livro, Isaías compôs alguns cânticos que passaram a ser chamados de cânticos dos servos, canções dos servos. Uma aparece em 42, 1 a 9, outra em 49, 1 a 6, e outra no capítulo 50, os versos 4 a 9. E Deus então está falando não só para a geração do exílio, mas também para o seu povo da época de Isaías. Deus está dizendo que o juízo não será a minha palavra final para o meu povo, e sim a restauração. Mas uma outra mensagem que pode ser bem destacada nesse texto é que, em tempos de escuridão, em tempos de perplexidade, em tempos de desorientação, continue confiando no Senhor. O contexto literário aqui é na primeira parte, como eu já mencionei, a chamada canção do servo, em que há um solilóquio, isto é, um recurso dramático ou literário, em que o autor verbaliza na primeira pessoa aquilo que está no interior, aquilo que está na consciência de um personagem, e no caso aqui o personagem é o Messias prometido, é o servo do Senhor, e o servo do Senhor apresenta sua obediência nos versículos 4 a 6, e depois nos versículos 7 a 9 ele apresenta sua esperança, como ele acredita que apesar do que ele vai sofrer, apesar dos ataques que serão feitos contra ele, Deus irá ajudá-lo, Deus irá lhe dar a vitória. Num primeiro momento, o servo então detalhou essa sua disposição para cumprir a missão de Deus, mesmo no meio de perseguição. Mas depois ele falou como ele estava confiante, mesmo em meio a esta perseguição, ele confiava no Senhor e acreditava que seria vitorioso. E agora então, o profeta faz um desafio aos seus ouvintes e aos seus leitores. À luz desse comportamento do servo do Senhor, à luz da promessa do envio do servo do Senhor, tenham a mesma atitude que o servo teve. Confiem no Senhor mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Isso começa nesse capítulo 50, verso 10, e se estende até o capítulo 51, verso 8. De fato, esse bloco constituiria um bloco só. Talvez quem fez a divisão por capítulos, prestando um pouco mais de atenção, começaria o capítulo 51, exatamente no versículo 10 do capítulo 50, porque faz parte desse bloco de desafios, de desafiar as pessoas a ouvirem e obedecerem o servo do Senhor, imitando a sua atitude.
E nos versos 10 e 11 nós temos duas estrofes de uma poesia bem equilibrada. Na língua original, cada uma das estrofes tem 6 linhas, só que elas fazem um contraste. A primeira estrofe trata daqueles que confiam no Senhor, que obedecem, que ouvem o servo do Senhor. E na segunda estrofe trata daqueles que se rebelam, daqueles que preferem andar na sua própria luz e não confiando no Senhor. Então, a primeira estrofe nós temos esse desafio, esse convite. Quem dentre vocês teme o Senhor? Temer a Deus é obedecer a Deus. Temer a Deus, então, é aceitar a revelação de Deus e curvar-se em obediência a Ele, fazendo o que Ele ordena fazer. Aqui fica claro que temer a Deus é o mesmo que ouvir a voz do servo. Quem de vocês teme o Senhor? Escute, ouça a voz de seu servo. E o servo é o Messias prometido, é o servo sofredor, que foi tratado aí nos versos 4 a 9. É este servo que deve ser ouvido, é este servo que deve ser obedecido. Esta mesma mensagem será declarada de uma forma bem direta pelo próprio Deus no Novo Testamento. Lá no livro de Lucas, no capítulo 9, verso 35. Lucas está naquele momento, naquela parte do seu livro, narrando o episódio da transfiguração. Quando Jesus escolhe 3 de seus apóstolos e os leva a um monte, e ali Jesus se manifesta na forma real. Jesus se manifesta no reino glorioso. E junto com Jesus aparecem Moisés e Elias. E é dito então que eles viram a glória de Jesus. Não o Jesus meramente que aparecia para eles dia a dia, mas o Jesus glorioso. E aí, do meio de uma nuvem, veio uma voz que dizia aí no verso 35: Este é o meu filho, o meu escolhido, o meu eleito, ou o meu servo. Escutem o que ele diz. A voz que veio do céu, a voz de Deus, está dando de forma direta aquilo que Isaías 50:10 disse. Para temer a Deus, é preciso ouvir o servo do Senhor. É preciso prestar atenção a Jesus Cristo. É preciso crer em Jesus Cristo. Toda revelação de Deus tem como alvo conduzir as pessoas ao temor de Deus, levar as pessoas a temerem a Deus. Observe como isso foi dito lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versos 18 a 20. Ali em Êxodo, Moisés, que escreveu aquele livro, está narrando aquele momento da revelação de Deus no Monte Sinai. Quando Deus aparece no Monte Sinai de maneira portentosa e se revela para o seu povo. E o povo então fica com medo. Diz assim, Êxodo 20, a partir do verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Claramente Moisés diz para o povo: Deus se revelou, Deus se manifestou, para que o temor dele esteja diante de vocês, para que vocês aprendam a temer esse Deus. A revelação de Deus, então, tem como alvo despertar em nós o temor a Deus, nos levar a conhecer Deus
e saber então como nos comportarmos nesta vida, sabendo que Ele está tendo o seu olhar sobre nós, que Ele está verificando a nossa vida. Então, diante disso, nós devemos temê-lo. Esta verdade também é dita no livro de Deuteronômio, no capítulo 17. Deuteronômio 17, a partir do verso 18. Nesse livro, que foi também Moisés quem escreveu, ele está nessa parte do livro dando instruções para quando o povo tivesse uma monarquia, quando o povo de Israel tivesse um rei. E nos versos 18 e 19, ele fala especialmente para este rei. Diz assim: também, quando o rei se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, ou num livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então Deus diz: quando vocês tiverem um rei, este rei deve copiar, mandar fazer uma cópia desta lei, destas minhas instruções, e deve ter este livro com a cópia destas leis perto de si e ler todos os dias, para que ele aprenda a temer o Senhor. O povo de Israel teria uma monarquia, mas não seria uma monarquia absolutista. Seria claramente, como nós vemos aqui, uma monarquia constitucionalista. Uma monarquia que tinha uma constituição que regia tudo, inclusive regia o próprio rei. O rei não era a lei, o rei estava debaixo da lei. E ele deveria estudar a lei, ele deveria conhecer a lei todos os dias, para que ele pudesse temer o Senhor, aprender a temer o Senhor. Esta é a razão de Deus ter se revelado. Tanto nas revelações, quando ele se manifestou pessoalmente, como foi o caso do Monte Sinai, onde ele pessoalmente se apresentou ao povo, como através da revelação registrada, da sua lei, como ali em Deuteronômio, quando o rei teria que fazer uma cópia. O propósito era aprender a temer a Deus. Voltando a Isaías capítulo 50, nós vemos que Deus também vai se revelar, ou iria se revelar, e no caso para nós, já se revelou, através do seu servo. Ele diz no verso 4, que o Senhor deu a ele uma língua capaz, uma língua apta, isso é, uma capacidade de falar, para que ele soubesse levar boas palavras ao cansado. O servo do Senhor, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, foi uma das maneiras, e a suprema maneira, através da qual Deus se revelou, Deus se manifestou. E Deus fez isso para que nós aprendêssemos a temer o seu nome. Temer a Deus é ver, ouvir e obedecer a revelação que veio através do seu servo, o Senhor Jesus Cristo. Não há como temer a Deus, senão através de Jesus Cristo. O próprio Jesus deixou isso claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Dizer que teme a Deus e procurar outros modos para se chegar a Deus, que não seja o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, de fato não é temer a Deus. Deus estabeleceu o Senhor Jesus Cristo como o único meio, o único modo de nós termos acesso a Ele. E temer a Deus, então, é aceitar esta verdade e viver orientado por ela.
e viver guiado por ela, reconhecendo Jesus Cristo como único Senhor, único Salvador, único meio de nos aproximarmos de Deus. Por isso ele pergunta: quem de vocês teme o Senhor? Pois então ouça a voz do seu servo, o Senhor Jesus Cristo, porque isto é temer a Deus. Agora, esse temor a Deus, esta obediência a Deus, nem sempre vai trazer tempos bons. Algumas vezes vai trazer tempos difíceis. Ele continua, voltando para Isaías 50:10. Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz. Algumas vezes o povo de Deus vai ficar na escuridade, vai ficar num tempo que parece confuso, num tempo onde não consegue compreender o que está acontecendo. Como o próprio apóstolo Paulo fala em 2 aos Coríntios, perplexos, algumas vezes perplexos, algumas vezes sem entender, algumas vezes sem compreender o que está acontecendo, mas nunca desistindo de confiar, nunca abandonando a confiança em Deus. Então ele diz: aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. O servo teve situações difíceis. Aí no capítulo 50 mesmo, verso 6. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. O servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, apanhou. Teve sua barba puxada, seus cabelos da barba arrancados, como uma forma de afronta. Foi agredido no rosto, cuspiram nele e o caluniaram, lhe dirigiram palavras afrontosas. Mas ele continuou confiando em Deus. Os versos 7 a 9 mostram isso. Que apesar desta situação de sofrimento e de opressão, ele continuou confiando em Deus. Ele continuou acreditando em Deus. Aquela mensagem era extremamente necessária para as pessoas da época de Isaías, porque os verdadeiros fiéis eram um grupo pequeno, como é dito em Isaías capítulo 8. Um grupo pequeno dos chamados discípulos de Isaías. A maioria do povo de Judá não acreditava nas profecias de Isaías. E aquele povo então vivia sob a ameaça do juízo de Deus que poderia chegar por causa da desobediência da maioria. E Isaías está dirigindo a palavra para eles, dizendo: é assim mesmo. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos complicados. A maioria, mesmo do nosso povo, não quer obedecer a Deus, não quer confiar em Deus. E isso vai atrair o juízo de Deus sobre nós. Mas a gente continua confiando no Senhor. A gente continua, a gente permanece se apoiando em Deus, se firmando em Deus. Mas também para aqueles que estariam no exílio, estariam longe de sua terra, servindo a um rei pagão, a povos pagãos, e talvez perplexos: e agora? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos deixou? Isaías também dirige para eles. São tempos difíceis, são tempos escuros, são tempos que a gente parece desorientado, mas continuem confiando em Deus, continuem se apoiando em Deus. E é a mesma mensagem para nós, é a mesma mensagem para mim e para você, nos momentos difíceis da vida, nos momentos em que a vida se torna escura, nebulosa, por causa da frustração, das esperanças frustradas, por causa das injustiças que cometem conosco ou ao nosso redor, por causa das humilhações, até de abusos verbais e físicos, situações de sofrimento.
e que você talvez não compreenda, e que você talvez não entenda. Você pergunta por que isso está acontecendo e você não obtém respostas. Nestas horas, continue a confiar em Deus. Permaneça confiando em Deus. São horas de escuridão. Não há nenhuma luz, nenhuma faísca brilha para poder te dar um clarão daquilo que está acontecendo. É nessas horas que a verdadeira confiança em Deus aparece. Você vai enfrentar estas coisas, enfrentar as frustrações, as humilhações, o desrespeito, confiando em Deus, sem renunciar por um momento sequer à confiança em Deus. Um dos exemplos disso foi Jó. Ele nunca entendeu por que aquelas coisas estavam acontecendo com ele. Ele nunca chegou, durante sua vida, a uma conclusão de por que tudo isso. Por que eu perdi todos os meus bens? Por que num acidente só eu perdi 10 filhos? Por que agora eu estou tão enfermo assim, que tenho que ficar afastado de todos? Por que minha própria esposa não entende nem simpatiza com a minha situação? Por que meus amigos me acusam? Por que eu fiquei sozinho e nem Deus me responde? Ele sempre perguntou isso, mas ele nunca desistiu de confiar. Ele nunca desistiu de continuar confiando em Deus. É esta a atitude daqueles que temem o Senhor, que ouvem o seu servo, porque imitam este servo, porque essa foi a atitude de Jesus. De mesmo nas situações complicadas, nas situações escuras da vida, ele continuou confiando em Deus. A opção é você querer seguir e criar sua própria luz. Verso 11. Mas vocês, todos vocês, que acendem fogo, que se cingem de tochas incendiadas, andem entre as labaredas do fogo de vocês, entre as tochas que vocês acenderam. A ideia aqui pode ser dupla, a linguagem tanto pode indicar uma coisa ou outra, mas que ambas se completam. Ou está se referindo a pessoas que se colocam contra o povo de Deus, que acendem fogo, mas para incendiar o povo de Deus, ou como pessoas que acendem fogo para guiar sua própria vida. Estão num momento de escuridão, estão num momento de perplexidade e procuram suas próprias soluções. Não confiam na solução de Deus, mas procuram suas próprias soluções. A ideia aqui de se cingem de tochas incendiárias seria como alguém... Lembre, naquele tempo não havia lanternas como nós temos, nem celular para usar como lanterna. Então, no meio da escuridão, as pessoas acendiam uma tocha. E ela poderia, então, amarrar aquela tocha no cinto para ficar com as mãos livres e poder caminhar. Era um expediente que ela poderia usar, mas era um expediente bem perigoso, certo? Andar com uma tocha acesa perto da roupa. E o que o profeta está querendo dizer aqui? Está querendo, olha, nos momentos de escuridão, nos momentos de dificuldade, você tem duas opções. Confiar em Deus e continuar seguindo a Ele, ou seguir suas próprias ideias, procurar suas próprias soluções, querer ter luz própria, levantar suas próprias esperanças, confiar em você mesmo, ter autoconfiança, autossegurança, autossuficiência. Só que, se você seguir esse caminho, você vai andar no meio de um fogo que não vai providenciar uma luz para sempre, nem um calor necessário, mas vai providenciar queimaduras. Mas vai queimar você. E no final, das mãos de Deus vai lhe sobrevir isto.
vocês se deitarão em tormentos. Deus não vai deixar impune. O resultado de não aceitar o servo do Senhor, não seguir o servo do Senhor, são tormentos intensos. Rejeitar, seguir a orientação do Senhor Jesus Cristo, nos momentos de dificuldade e de escuridão que passamos aqui, e tentar arrumar uma luz própria, e tentar seguir as próprias ideias, e tentar seguir os próprios caminhos, é se candidatar à escuridão eterna, é se candidatar ao fogo eterno, é sofrer decepção aqui e condenação eterna. A mensagem que Isaías está trazendo aqui é a mensagem que ele enfatiza no todo o decorrer do seu livro e que foi sintetizada lá no capítulo 7, verso 9. Se você não crer, você não vai permanecer. É preciso confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo. É preciso acreditar única e exclusivamente no Senhor. Seguindo a Deus, nós até podemos ficar no escuro, mas não precisamos entrar em pânico. É só seguir a palavra dele. É só continuar confiando nele. Porque esse escuro não será para sempre. Mas se você seguir sua própria luz, tentar criar sua própria luz, tentar criar suas próprias soluções, talvez você tenha uns lampejos de claridade por enquanto, mas terminará na escuridão eterna. O capítulo então nos mostra duas propostas do Senhor. No verso 4 desse capítulo, o servo diz: o Senhor me deu uma língua capaz, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Em momentos de sofrimento, em momentos de confusão, você pode ter uma boa palavra do Senhor. Ou, se você recusar isso, capítulo 50, verso 11, o que você vai receber é tormento para sempre. Se deitar numa cama de tormentos. Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo sabem que mesmo não entendendo tudo, mesmo não compreendendo todas as situações, mesmo não enxergando com clareza o que está à frente, ou não entendendo as razões e os porquês, vão confiar no Senhor, porque sabem que o seu caminho é perfeito. E é manifestando esta confiança de que o caminho de Deus é perfeito. E por isso vamos continuar confiando em Deus, mesmo em tempos difíceis, que nós vamos cantar novamente esse hino. O caminho de Deus então é perfeito para nós.